missão dos enviados emissários. Porque Paulo está dizendo o seguinte: se ele, quando o cordeiro desatou o guarda, aqui não tem arrebatado, aqui tem mártir. ...72 aulas Universidade X, hoje, 10ª aula. Capítulos 12 a 20, estamos vendo a história original de Jesus através de Paulo, e Paulo através de Lucas, e Lucas através de Teófilo, não se esqueça. Teófilo é um fráter nobre e muito rico, que patrocinou ao mundo a erudição do livro. Foi por isso que esse livro foi dedicado ao Teófilo, porque ele era o homem que pegaria o projeto e faria cópias para o mundo. Para uma multidão de milhares de pessoas, a ponto de se atropelarem umas às outras. Lembra que eu falei que era bem assim? Eu falei isso nas últimas aulas e aqui está a prova. Ó. Sim. Jesus começou a falar primeiramente aos seus alunos. O povo estava se atropelando, Jesus começou a falar com eles primeiro. Não temam os homens que ameaçam em nome de Deus, mas temam apenas ao Criador, que tem poder de levar a consciência à inexistência. Aquele que falar mal de mim, o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem falar mal do Espírito Perfeito não será perdoado. Revelar. E quando o Senhor fez o mundo, a sabedoria não estava lá como mestre artesão? Se sabedoria não é o Senhor, o que é sabedoria? No sistema religioso é entendido Filho e Espírito Santo como pessoas da Trindade simultaneamente. Está errado. Filho e Espírito Santo são a mesma pessoa, o mesmo Deus. Espírito de Cristo, Espírito de Deus, Espírito Santo não são 3 espíritos. Isso é triteísmo. Isso é mormonismo. Isso é a ideia triteísta romana de Constantino para agradar os romanos. A verdade é que são 2 tempos distintos, ciclos distintos. Ele está dizendo que ainda no final do primeiro contrato que estava vigente, quem falasse mal dele seria entendido e perdoado. Mas a partir da sua morte, de Atos 2, para todas as 72 nações, quando a verdade se abrisse ao mundo, não haveria mais perdão depois da cruz. Então, por isso que está escrito lá em Hebreus 10, depois Paulo, interpretando isso, disse: não há mais sangue, não há mais remissão, é uma morte só, um só batismo. Depois ele falou aos Efésios. O que significa um só batismo e não há mais chance para ninguém? Porque é esse o entendimento que eles tinham. Depois que Jesus morreu, o preço da morte dela é a sua cabeça. O preço da morte dele, perdão, é a sua consciência inexistir. Então, depois que ele morre, o preço é que a sua consciência também morre. Se sua consciência não seguir a verdade, ela inexistirá porque o Filho de Deus foi morto. Esse é o preço da cruz. Então, isso é muito triste, porque nas igrejas é ensinado que graça é misericórdia de Deus, ele morreu por nós, coisa mais linda. Aceite Jesus. Mas, na verdade, graça é um preço. A graça é de graça? De dinheiro estamos falando? Sim. Mas de entrega, não. Ele não quer teu dinheiro, ele quer teu tempo. Ei, depois da cruz, quem rejeita a verdade não tem perdão. Enquanto Jesus ensinava isso aos alunos, a multidão, se acalmando, passou a ouvi-lo e alguém perguntou: professor, pede ao meu irmão para dividir a herança comigo? É muito igual hoje, né? É muito igual hoje. Estou ensinando verdades absolutas sobre blasfêmia, sobre salvação, sobre inexistência da consciência. E vem alguém e pergunta: ajuda aí, professor, fala com meu irmão. Então, hoje, de novo, recebi o e-mail de você, né, ex-professor, pedindo ajuda e dinheiro para mim. Agora abertamente pedindo dinheiro, né? Porque primeiro você foi lá pedir Pix para todo mundo, sem minha autorização, fugindo completamente, ainda disse assim no e-mail: pode me corrigir o quanto quiser, me xingar o quanto quiser, não me importa. Eu faço isso para os meus filhos. Então, quer dizer, as pessoas, elas conseguem uma autojustificativa tão violenta, tão condenatória a si mesmas, que elas dizem: eu não estou nem aí se o professor vai fazer pastoral. Eu aguento todas as pastorais. Sabe o nome disso? Consciência cauterizada. Sua consciência queimou. Passou da linha.
tem mais jeito. Homem, por acaso eu fui designado como juiz deste caso? Olha como é que Jesus responde. Ele é educado? As pessoas vão dizer, isso não é educação. É educado. A verdade é educada. Tá aqui, ó. Nada que fira a integridade e a moral que parta para o pessoal. Não tem pessoal aqui, aqui tem a verdade. Acabou. Homem. Primeiro que Jesus já ficou irritado, que ele disse, homem. Geralmente Jesus não chama ninguém de homem. Ele já mudou até o termo. Homem, por acaso eu fui designado como juiz do teu caso? Ao invés de se preocupar com patrimônio, deveria agora se preocupar com espiritualidade que é eterna. Que absurdo, né? Me ajuda, Senhor, na minha questão material. Eu estou precisando, a minha situação é difícil. Sabe o que isso me fez lembrar? Me fez lembrar de uma pessoa que eu não posso falar aqui, mas ela começou o X comigo e ficou comigo 4 anos. Ela abria a sala, fechava a sala, era muito querida. Mas um dia em Gramado comigo, ela e a mãe dela, eu fui dizer para ela, para que ela parasse de brigar com os irmãos dela por causa de herança. Que ela fosse ex, porque os irmãos não eram. Porque eu vi uma discussão, eu escutei uma discussão dela com a mãe, e a mãe dela me agradeceu escondido. A mãe dela me agradeceu escondido, disse, muito obrigado por falar isso para ela, para que fique parando de... Porque ela pare de brigar com os irmãos dela por causa de herança. E naquele dia em diante, nunca mais. Eu tinha acabado de fazer um bolo para ela, fiz a festa de aniversário dela, agradeci ela por tudo que ela fez ao ex. E por causa que eu falei disso, ela nunca mais frequentou a filosofia ex. É assim que é, meus irmãos. Aí depois vem vocês perguntar, cadê fulano? Pode ter certeza. Alguma verdade dita, alguma verdade não aceita. Alguma verdade foi dita e alguma verdade não foi aceita, meu filho. É assim que funciona. E se você quer ir atrás dele, vá. Então tá aqui, ó. Esse homem voltou, esse homem foi embora triste, decepcionado. Jesus não me ajudou na minha questão material. Ó, Jesus é o que agora? Juiz de questões materiais? O que o professor Akel é? O que os professores da verdade são? Hã? Juiz de questão material? Então Jesus contou uma metáfora e encerrou ela dizendo, não seja tolo. Hoje mesmo sua alma pode receber a visita do anjo da morte e do que adiantou sua corrida por imóveis. Interessante que Jesus está ali numa multidão e porque este homem fez a pergunta, gerou uma inspiração em Jesus que todas as metáforas que ele falou agora são de imóveis e de dinheiro. Quer dizer, irritou tanto Jesus aquela pergunta desprovida, desnecessária, que a pergunta inspirou Jesus para fazer várias pastorais. Sim. Que é basicamente o que eu faço aqui todo dia. E que as pessoas acham ruim. Mas Jesus está fazendo exatamente o que eu faço. Né? Quer dizer, o erro de alguém inspira ele a começar a falar sobre. O erro deste homem inspirou Jesus a falar sobre aquele homem que juntou tudo na vida, ganhou o mundo inteiro, ganhou celeiros e celeiros, depois que ganhou mais dinheiro pensou em mais celeiros, mas perdeu a sua alma. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida, ou um fio de cabelo à cabeça? Revelare. O melhor vinho que eu já provei em toda a minha vida. E aí Jesus diz assim, construam bancos imateriais, façam bolsas etéreas, fabriquem cofres metafísicos, pois ali nenhum ladrão pode chegar, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará seu coração. Na sua Bíblia está escrito, fabriquem bolsas que o ladrão não pode roubar. Revelare. Essa mulher santa, ela é impura. Assinado novamente 3 grupos de salvação, que é a imortalidade. Primeiro grupo, aqueles que zelam e cuidam dos bens que foram confiados a eles desde que nasceram. Para esses o Criador confiará os seus bens também imateriais para sempre.
que é isso? Quando você nasceu, você recebeu bens do Senhor. Você sabia? Se você nasceu bonito, é um dom. Por que dom? Porque dom significa presente. Se você nasceu rico, é um dom. É um presente. Se você nasceu inteligente, é um dom. Se você nasceu com capacidades lógicas ou artísticas, são presentes de Deus. São presentes materiais da imatéria. Percebe? Que atravessaram lá a dimensão imaterial e vieram em nossa carne. Transcenderam a imaterialidade, vieram à materialidade e estão dentro de nós. Tá me entendendo? Se você nasceu com um desses benefícios que difere você dos demais humanos, são bens que o Senhor confiou a você. E dependendo do que você fizer com isso que Deus te deu, Ele nunca mais confiará nada a você e te reprovará, ou confiará verdadeiros presentes etéreos para sempre, bem superiores a esses que nós conhecemos. Você entendeu? É grave, não é? Mas aqueles, segundo grupo, que ao perceberem que o seu Senhor demora, começarem a errar de propósito, conscientes, para apenas pensarem em cuidar do patrimônio do seu Senhor quando souberem que talvez esteja chegando. Quando eu souber que ele está chegando, eu ver ele chegando lá na Campina, quando eu ver a carroça dele lá, 5 quilômetros aqui da janela, aí eu começo a arrumar as coisas dele. Estes receberão muitos açoites, que são aqueles que dizem, eu não vou assistir o Akel todo dia porque é insuportável, mas quando estiver chegando 2030 eu assisto. Eu não vou agora tomar a decisão de priorizar a espiritualidade, mas quando estiver chegando perto, que eu ver que realmente as coisas aconteceram, que mais ou menos eu sei quais são os sinais, aí quando eu ver eu me aproximo. Ou se acontecer alguma tragédia na minha vida, estes receberão muitos açoites. Terceiro grupo, e aqueles que ao perceberem que o seu Senhor demora, distraídos, começarem a errar, mas não conscientes, por ignorância. Estes receberão poucos açoites. Aí Jesus diz, pois a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Ele diz, vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. E isso é completamente crivante, porque os judeus esperavam um Messias de paz, e não um Messias que joga sogra contra nora, como ele fala no texto. É absolutamente crivante, porque vai na contramão do que eles queriam ouvir. O que eles queriam ouvir? Alguém que une. Mas primeiro, antes de unir, tem que separar. Tem que revelar quem é quem. Ele veio trazer fogo à terra e ele disse, ainda não está aceso. Então o que é que Jesus fez há 2000 anos atrás? Colocou fogo no mundo. Esse é o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo não é tua língua queimando e olhos queimando, lacrimejando. O batismo do Espírito Santo é o fogo do juízo, que coloca pai contra filho, que coloca família contra família, porque revela as pessoas. E se você observar, nós estamos exatamente há 2000 anos de denominações e denominações, interpretações e interpretações, de brigas e brigas e divisões políticas e religiosas intermináveis, incessantes. E sabe quem é que fez isso? Jesus. Nunca mais olhe para o Brasil e diga, por que tantos partidos políticos? Porque se você fizer isso, você está lutando contra Deus. É Deus quem fez a Babel.
É Deus quem disse em Gênesis 11, eia, desçamos ali e confundamos os homens. É Deus quem colocou fogo no mundo. É Deus quem dividiu os homens e fez vários partidos políticos. E não é que essa seja a vontade de Deus, mas é que é por aí que tem que começar. Pelo fogo, pela divisão, pela destruição, pela separação, pela revelação. Eu vim trazer fogo à terra primeiro. Ele disse, como eu gostaria que já estivesse aceso. Não vejo a hora. Nós estamos em 2000 anos desse fogo. Revelare. O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Só aqui já prova que o inferno é consciencial e não um lugar físico e tolo. E ele encerra lá no final do capítulo, no final, atente-se à sua Bíblia. Eu lhes digo, ninguém sairá dos açoites enquanto não pagar o último centavo. Só aqui prova que o inferno não é para sempre, que o inferno não é um lugar. Porque prova também que o inferno tem intensidades de crivo, na rehologramação, como ensinamos. Porque um receberá poucos e o outro receberá muitos açoites. Está claro. Jesus o Cristo diz mais, antes do fogo do juízo, terei que passar por um batismo. Quer dizer, como eu gostaria de colocar fogo no mundo, mas eu não posso colocar fogo no mundo sem antes eu ser batizado. Que batismo é esse? Vê, claramente, batismo para Jesus tem outro significado mais profundo, como para nós e não água de rituais. Ele diz, eu passarei pelo batismo. Que batismo? O batismo da cruz. O batismo do sangue. O batismo da morte. Para ele, morrer é batizar. Batizar é matar o ego. E não algo. Lucas 13. Contaram a Jesus que certa vez, ou aqueles dias, Pilatos misturou o sangue de alguns hebreus da Galileia nos sacrifícios pagãos aos deuses e perguntaram, eles estavam em pecado diante de Deus para terem sido humilhados de tal forma, morrerem desse jeito, humilhados, sem poder ser enterrados, usados nas mãos de Satanás, usados nas mãos dos demônios, usados nas mãos dos deuses romanos? Que humilhação! Por que eles não tiveram proteção divina? E Jesus respondeu, vocês acham que eles sofreram porque estavam em pecado? Lembram quando 18 pessoas, 18 hebreus, morreram porque caiu a torre de Siloé sobre eles? Acha que a torre caiu porque estava em pecado também? Acham que quando alguém morre em tragédia é vontade de Deus? Acham que eles são mais pecadores do que vocês? Acham que tragédias e desgraças só acontecem na vida de quem não está bem com a religião? Não. Vocês são tão errantes quanto eles. E se não se arrependerem, sofrerão igual ou pior. Dá para entender o Deus que não interfere ou não? Sim. E quando o Senhor fez o mundo, a sabedoria não estava lá como mestre artesão? Não é? Em um sábado, diante dos legalistas na sinagoga, Jesus cura uma mulher encurvada há 18 anos. Ela estava encurvada há 18 anos. Poucas pessoas lembram disso, né? Essa mulher encurvada num sábado na sinagoga. Aí um líder da igreja chegou e disse, por que desobedece a Bíblia no dia sagrado? Sempre a mesma coisa. Ao que, eles são previsíveis, né? Ao que Jesus respondeu, você não desamarrou seus animais hoje para dar água antes de vir para a igreja? E eu não posso ajudar uma mulher que frequenta uma sinagoga, a sua sinagoga, e que está atrofiada há 18 anos frequentando a sinagoga?
Aí eles ficaram sem palavras. Saindo dali, em outro ensino, alguém perguntava: poucos vão se salvar, professor? Jesus disse: um lado do caminho é estreito. Não são dois caminhos, escreva aí, é um caminho só. Um lado do caminho é estreito, o outro é largo. Um lado tem porta larga, o outro lado tem porta estreita. Escolham o caminho apertado, que é estreitado pelo quê? Como que é estreitado? Por parede? Por alvenaria? Por madeira? Pelos ombros dos alienados, pois você estará na contramão deles. Então é o peixinho azul, turquesa, na contramão do The Chosen, tá aí. E o caminho é estreitado pelos ombros deles, pelo corpo deles. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, de todas as 72 nações, e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. Aí ele fala aquela máxima maravilhosa: muitos primeiros. Para quem ele veio primeiro? Qual é o primeiro contrato? Qual é o primeiro contrato? Velho Testamento. Serão últimos. E muitos últimos, não judeus, serão primeiros. De fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Então, não é que todos, mas há muitos primeiros que serão últimos e há muitos últimos que serão primeiros. Então avisaram Jesus que Herodes, lembra de Herodes que queria encontrá-lo? Ficou irritado, mexeu com o ego dele, porque Jesus rejeitou o seu convite político e planejava prendê-lo e trazê-lo à força. Herodes, que gostava tanto de João Batista, agora a Bíblia não dá mais informações, mas a informação é que ele ficou com o seu ego ferido, sendo tão importante. Quer dizer, eles nunca se importavam com pregadores do deserto, de cidade. E de repente ele quis ouvir esse professor e Jesus negou e saiu da cidade. Isso irritou Herodes. E aí Jesus disse: fala lá para ele, diga ao líder político, sem falar o nome dele, que hoje e amanhã ensinarei. Ele está falando profeticamente, ó. Hoje e amanhã ensinarei e ajudarei as pessoas, mas no terceiro dia estarei pronto. E aqui vem dois revelares de Jesus. Vamos lá? Aqui está o que é maior do que o tempo. É Senhor, até mesmo no sábado. Primeiro revelar de Jesus é que em seguida, após saber do que chegou para ele, a informação que chegou para ele, e veja como é que Jesus faz, ele não tem nada pronto. É interessante como Jesus deixa fluir organicamente a inspiração, como eu faço. Aquela coisa de, ele não tem um tema, ele não tem um esboço homilético com começo, meio e fim, como faz nas igrejas. Alguém traz uma situação, uma pergunta, ou alguém traz uma situação política e ali começa o ensino. Então perguntaram para ele sobre Pilatos e o sangue dos hebreus. Começou o ensino. Alguém levantou a mão e disse: me ajuda a dividir a herança com meu irmão. Começou o ensino. Uma série de ensinos sobre dinheiro. Agora aqui, Herodes. Começou o ensino. Sempre a inspiração de Jesus vem de acordo com a situação. Ele não tem uma pregação formada. É a necessidade que se apresenta. Então tá aqui: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu enviei profetas e professores para unir todos os judeus, mas vocês não quiseram e ainda mataram os homens que enviei. Nossa. Que não é que isso é nossa sabedoria. A gente fala nossa, é nossa sabedoria. A maior parte de vocês diz que está valorizando. E eu pergunto, então, se vocês realmente estão valorizando, me respondam. As quase 1000 famílias assistindo ao vivo e as muitas milhares que vão assistir depois, me respondam. Do que ele está falando aqui? O que há de mais revelador aqui? Ah, eu queria tanto conhecer alguém agora que
está me assistindo, não importa em que data, que conseguisse perceber o que tem de mais revelador nesse texto. Ah, como eu queria conhecer alguém. Vamos lá? Não foi o meu manto que curou você. A sua fé curou você. É isso aí, que lindo. Olha aí, ó, Diego, Leonardo e Silvio conseguiram. Que bom. Eu pedi uma pessoa só, eu consegui 3 que enxergaram o que é para enxergar. Pela primeira vez, Jesus não fala como filho, como Messias. Ele diz: eu enviei profetas. É claro que todo mundo vai dizer que Deus estava na boca dele, o Espírito estava na boca dele. Falou. Não, ele está dizendo como o próprio Deus. O próprio Deus, ele disse: eu enviei profetas quantas vezes? Para juntar vocês, para levar vocês à errade, à unidade. E vocês sempre escolheram punir e matar, apedrejar as pessoas que eu enviei. Todos que um dia eu levantei, vocês mataram. Todos que um dia eu chamei para corrigir vocês e para apelar que vocês unissem, vocês calaram. Meu Deus, é muito divina essa frase. E depois, o segundo revelare, ele diz: pois bem, como consequência, a casa de Israel ficará deserta. E está cumprido, gente. Até hoje. Alguém pode dizer: Jesus nem existiu. Eu nem acredito mais se Jesus existiu ou não existiu, porque eu sei, eu tive alunos do Ex no começo que hoje não acreditam mais. Caíram em mentiras do YouTube. Ouvir quem tem dom é ser instruído, ouvir quem não tem dom é ser confundido e até destruído. Eu nem sei mais se Jesus existe. Você vê, tem coisa mais linda que isso. Jesus dizer: a sua casa ficará deserta, e está deserta até hoje, com apenas um murinho de lamentações varrido por funcionários todo dia, cheio de pedidos de oração. Apenas um murinho, uma casa deserta, abandonada, sem templo, sem sacrifício, sem sacerdote, sem nada, desde que ele disse que ia varrer aquela casa foi varrida e está até hoje. E ele diz mais: e eu só voltarei, nunca mais vocês vão me ver. Quando ele fala nunca mais, não, ele está falando aos pagãos, ele está falando aos judeus, ele está falando a Israel. Ele diz: e nunca mais vocês vão me ver. Eu só voltarei. Vocês só vão voltar a me ver quando vocês implorarem pelo verdadeiro Messias. E sabe quando que eles vão implorar? Só depois que eles forem enganados de novo. Só depois que eles cumprirem o que estava no coração. Quando Jesus viu o que estava dentro do coração de Judas, ele disse: vai e faça depressa. Porque o que está dentro do coração da pessoa não adianta. Eu me lembro de 2 pessoas que moraram aqui que eu ensinei. E ainda assim eles voltavam a fazer as coisas. E eu olhei para os 2 e disse: então vão e façam tudo que tem para fazer de ruim. E se estraguem de uma vez, e se percam de uma vez. Porque é assim que funciona. Se está dentro do coração, e dentro do coração, quando tem ego, quando não esvazia o copo, é assim que é. É assim que será. Sabe o que vai acontecer com esse povo? Eles vão ter que cumprir o Messias que eles sempre quiseram, vão ter que construir o templo que eles sempre quiseram, vão ter que fazer exatamente tudo errado, como sempre quiseram. Aí só depois que fizerem é que vão reconhecer que estava errado. Porque quando há muito ego, a pessoa não aprende por palavra. Não aprende por conselhos. Só aprende sofrendo. Só aprende depois que casa errado. Depois que faz filho errado. Depois que vai para uma cidade e perde tudo. Depois que toma decisões que levam à falência. Depois que contrai uma doença. Depois que vem as consequências. Não escuta. Depois que para no hospital. Não é? Lucas 14. Novamente, numa sinagoga, num sábado, Jesus está curando dentro da igreja. E por que ele faz isso sempre? Para provar que o novo contrato que estava iniciando era mais poderoso que o
velho. Por que ele está curando sempre no sábado, sempre na sinagoga? Para provar isso, que ele é maior do que o sábado. Mas não é ele só, é o que ele está trazendo. Jesus foi convidado para uma ceia. E ao perceber que a liderança religiosa fazia questão dos lugares especiais, sagrados, você sabe que sagrado, o termo de entendimento, significado certo de sagrado é especial. Então quando fala lugar especial, é lugar sagrado. Quando fala lugar sagrado, lugar especial. No reino de Deus, disse Jesus, escolham sempre o lugar mais simples para que possam ser exaltados. Pois se escolherem os primeiros lugares, serão humilhados. Ele disse assim, olha, a ética manda você chegar numa festa e sentar num lugar mais simples. Porque aí quem te convidou pode passar lá e dizer, você está aqui, vem para cá, para um lugar melhor. Aí você é chamado. E você não passa vergonha em público. Para na conta você sentar num lugar que você nem tem honra, nem mérito. Quando der uma festa, não chame só os ricos que podem te retribuir algo, mas convidem aqueles que não possuem condições de retribuição, que é o nojo do toma lá da cá, da vida de interesses. Aqueles que não possuem condições de retribuição. E assim terá sua recompensa na matemática de Deus. Matemática de Deus é a grande matéria soteriológica do ex, doutrina da salvação. Tudo é matemática. Depois, Jesus conta de novo, novamente, uma metáfora onde 3 pessoas, veja como tudo é assinado, gente, é impressionante. 3 pessoas apresentam desculpas. A primeira pessoa que foi convidada, e sabe que evangelho significa convite, marketing, disse, comprei um imóvel, agora não tenho tempo. A segunda disse, acabei de comprar tratores, a sua Bíblia fala boi, mas boi é trator, você entende? Para minha fazenda, agora não posso. E o terceiro, acabei de me casar, estou no lua de mel, agora não dá. Então o dono do mundo dirá, encham a minha festa de qualquer pessoa que valorize o meu convite. E eu lhes digo, quando os não convidados primeiro valorizarem, os convidados primeiro nunca mais entrarão no meu banquete. De novo, confirmando soteriologia ex nos originais, que o juiz não é Deus, diretamente, porque ele fez tudo perfeito. Ele julga pela sua consciência, que é um sinédrio perfeito. A sua consciência é um tribunal perfeito. E esse tribunal, ele tem um julgamento que tem a régua do padrão dos nossos vizinhos, dos nossos ladeados, dos nossos próximos. Quer dizer, se convidassem as pessoas e ninguém entrasse, tinha alguma chance para eles. Mas como o segundo convite foi feito e pessoas que não eram as convidadas do primeiro convite, que não eram as do primeiro convite, como elas vieram, condenaram para sempre as do primeiro convite. E é interessante que, além de ser 3 tipos de pessoas, são 3 evangelhos aqui. São 3 convites aqui. Porque é feito primeiro para os especiais, e eles rejeitam. Eu acabei de casar, acabei de comprar um imóvel. Aí é feito o segundo para pessoas doentes, para pessoas que estão pela rua. Venha para a festa. O meu dono, o dono da minha empresa, o dono da minha casa, o patrão, não sei, ele quer que encha a casa dele. Ele quer um banquete cheio. Venha. Escute. Terceiro convite, são 3 convites. O primeiro, os especiais. O segundo
E pela terceira vez ele diz, agora vai pelos valados e chama qualquer um e enche a minha casa. Você sabia disso? São 3 evangelhos, são 3 chamados. Sabe o que significa? Significa que Deus dá delta chances, delta portas, delta graças para você se salvar. 1, 2, 3. É incrível, não é? Sim. É muito incrível. E vem outra metáfora de novo, em seguida, assinada em 3. De novo. Primeiro, para construir um prédio, você precisa calcular. Olha Jesus falando em matemática e filosofia, que tem a mesma raiz etimológica. Aquele que tem sabedoria, calcule. Para construir um prédio, você precisa calcular se terá dinheiro para concluir a obra, para não passar vergonha. 2. Se alguém for para a guerra, precisará calcular se terá soldados, homens suficientes para vencer a guerra. E se não tem, é melhor que você, à distância, muito distante, envie um mensageiro e faça um acordo de paz. Proponha um acordo de paz. E terceiro é a moral da história. Olha que lindo. Por que ele está falando isso? Por que ele está falando de construção de prédio e de guerra? Se alguém não calcular e deixar tudo na decisão de seguir a verdade, de me seguir, não conseguirá, disforia, não conseguirá terminar a obra e não vencerá o crivo. Faz ideia. Entendeu a passagem agora? Sim. O que ele está dizendo é o seguinte. Não falamos ontem aqui, deixa os mortos enterrarem seus mortos. Senhor, posso ir lá me despedir da minha família? Posso esperar meu pai morrer primeiro? Cuidar dele com honra? Honrar, a Bíblia diz para honrar os pais. Deixa eu lá fazer isso aqui primeiro, depois te sigo. Hoje, ele está dizendo a mesma coisa em outras palavras. Ele está dizendo assim, antes de dizer que você é um ex-contrato, antes de você dizer que é um cristão, contrato. Antes de você dizer que vai me seguir, sente, pega o papel, a caneta e faça cálculos. Pega a calculadora. Porque se você começar a me seguir e faltar dinheiro, se você começar a me seguir e faltar soldados, faz ideia do que eu estou falando. Você vê? Aí você pega o provérbio que ele disse, aquele que põe a mão no arado e desiste e distrata. Contrato de extrato, escreve aí, contrato de extrato, euforia, disforia, casamento, divórcio, dá para entender ou não? Eu escutei pessoas dizendo, professor, agora vem com essa história de disforia. Na igreja é desviado. Não importa se é desviado, se é divórcio, se é disforia, seja lá o que for, se é distrato. Não tem jeito para você. Por isso que essa história todas as igrejas, se afasta, depois de conhecer Jesus, deu uma queda, o cair é do homem, levantar de Deus, a carne é fraca, e não tenho mais fé, agora estou com dúvida, agora não sou mais agora sou outra coisa, agora eu sou isso, agora eu não sou mais nada. Não tem jeito. Se você entendeu a verdade, você deveria ter feito o cálculo. Se você conseguiria ir até o fim. Porque se uma pessoa tem que calcular para fazer um prédio, para terminar o prédio, se uma pessoa tem que calcular para ver se tem soldados, se tem homens para ganhar a guerra, muito mais para a eternidade, para a imortalidade, para a salvação da consciência, muito mais para a espiritualidade, muito mais para o teu Deus. Você deveria calcular antes de dizer eu sou, eu pertenço, eu trabalho, eu faço parte.
Calcula antes de ser professor, calcula antes de começar uma escola, calcula antes de ser ex, calcula antes de ser cristão, porque senão você não vai... Sabe quem são essas pessoas que hoje não estão fazendo mais nada? Sabe quem são essas pessoas que se desligam, que se desforizam, e dizem, agora não dá mais, tira meu nome, eu tô fora por um tempo, depois eu volto, depois você me aceita, não importa, pode falar o que quiser, professor, fala, eu escuto, dá tudo. Sabe quem são essas pessoas? Pessoas que começaram, não tinham dinheiro e perderam a guerra. Não tinham homens e perderam a guerra, não tinham dinheiro e o prédio ficou inacabado. A obra ficou inacabada e agora ela é motivo de zombaria. É isso que Jesus diz no texto. Ela é motivo de risos, porque as pessoas passam na frente do prédio e dizem, tá vendo? Começou a fazer e não terminou. É isso que Jesus está falando. Só para você entender o quão sério isso tudo é. Lucas 15. Ao ser criticado pelos líderes religiosos, porque sentava com hereges e pecadores, Jesus respondeu com 3 metáforas, assinado de novo. E ainda ficam preocupados com o meu anel. Vale mais uma ovelha perdida. Você nunca mais vai ver a metáfora das 100 ovelhas como dessa vez. Está lá o Luciano Camargo, estou tentando dar uma Bíblia para ele, ver se você me ajuda. Luciano Camargo lá, eram 100 ovelhas, agora ele está naquela euforia, né? Ele e a família dele. Estão na igreja, evangélico. Luciano Camargo. Será que o teu pastor ensina assim? Não, não ensina. Vale mais uma ovelha perdida que voltou para sempre que 99 religiosos cheios de ego que apenas foram do bem. É isso que o texto está dizendo. A vida inteira você ouviu que as 99 são importantes. As 99 não são importantes. Você acha que curral cheio está certo, né? Para Deus, curral cheio não significa nada. Revelare. Ai de vocês, fariseus, gerenciam os preceitos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fidelidade. Eu falei ontem aqui para as meninas, eu tô farto, eu, professor Áquio, farto de estar cercado de pessoas do bem. Como assim, professor? Cansado de estar cercado de pessoas do bem. Não matam, não roubam, às vezes nem fumam, mas também não fazem nada, mas não são justas. E é isso que essa metáfora fala: não cumpra o papel de ovelha. A vida inteira você aprendeu que é só ter um pastor, um curral e uma ovelha. Você ovelha, tem um pastor e um curral. Não cumpra papel de ovelha. Ser ovelha significa, no contexto, ser do bem. Ser do bem não salva. Não são os bonzinhos que vão reinar. São os justos. Eu não mato, não roubo, não engano. Aí sabe o que diz o texto? Pois bem, isso é só obrigação. Ser do bem é obrigação. Revelarem. Rabino Yosef, essa mulher sangra, ela é impura. Escute, mais profundo que isso. As 99 ovelhas aqui dessa metáfora são as pessoas que obedecem à Bíblia. Por isso são chamadas de ovelhas. Porque tem igreja. Qual igreja você é? Elas têm igreja. Qual igreja você é? Qual sinagoga você é? Elas pertencem a uma igreja. Elas são de uma igreja. Elas se batizaram. Elas receberam o Espírito Santo. Elas obedecem à Bíblia. Elas são de uma religião. Mas isso não basta para vencer seu ego. Uma menina tem um colar na cabeça. Eu não vou falar tiara, eu não vou falar... Colar. Essa menina tem um colar com 10 dracmas. O que vale mais, segundo a metáfora? Uma moeda perdida do colar encontrada por uma mulher, que depois de varrer muito a casa encontrou, ou as 9 que já estavam lá presas ao colar?
Fala para mim. Pela moeda perdida, a mulher fará festa com suas amigas. Aqui tem todo um contexto do porquê, né? Nós explicamos isso na Bíblia Original Códex. Por que é uma festa? Ela precisava das 10 moedas para sua grande festa. Então, se ela perdesse, segundo a cultura, se ela não tivesse as 10, impossibilitava a festa. E quando ela perdeu uma, as 9 perderam o valor. Era só uma, mas sem aquela, as 9 não tinham valor. Ou ainda, que vale mais? Um filho que saiu de casa e voltou? Ou o filho que nunca saiu de casa e com ego achava ser melhor que seu irmão? E veio o dilúvio e levou a todos. Os que foram levados para a morte. A igreja diz, filme, Deixados para Trás, Billy Graham. Os deixados para trás são os ruins, os que se perderam. E os que foram para o céu. E eu ensino ao contrário, os originais mostram que os que foram levados para a morte. Um será levado, outro será deixado, disse Jesus em Mateus 24. O que é levado para a morte, que se cumpriu no microapocalipse 70 depois de Cristo. E o que tem, qual a relação com isso aqui? Toda. Porque todas as igrejas ensinam 100 ovelhas, dracmas, e o filho pródigo. Lucas 15. As 3 metáforas que Jesus conta, e aqui na Bíblia Original Códex eu revelo, quando Jesus fala isso. Jesus fala exatamente quando um cego é expulso da sinagoga. Um cego, que era cego que Jesus curou, que ao dizer que foi Jesus que curou e passar a segui-lo e tê-lo como professor, a sinagoga expulsou ele da igreja. E aí Jesus cita essas três metáforas para responder aos religiosos. Mas isso eu explico aqui. Agora, para vocês, numa pós-graduação, eu explico para vocês que sejam 10 dracmas, sejam 2 filhos, ou sejam 100 ovelhas. As igrejas dizem que o importante é o que fica. E o que vai buscar também é importante. O filho pródigo é importante, vai ter festa no céu. A dracma, claro que eles dizem que é importante. Mas eles dão a entender que é importante aquele que é buscado para se juntar àqueles que estão salvos. Eis o grande engodo. Porque na verdade o que Jesus está dizendo é comparando aqueles que nunca se perderam e que têm o ego de dizer eu nasci na religião, sempre fui conservador, eu nunca errei, eu só tive um casamento. Aquelas pessoas que têm o prazer de olhar para os outros e dizer eu só tive um. Quem se separa é porque é do mal, porque o meu deu certo. Eu não sei porque que essas pessoas fazem isso, porque na minha vida sempre tudo deu certo. Esse tipo de gente, esse tipo de ego que é presente nas igrejas, que sempre está olhando para os outros e a tragédia dos outros e a vida dos outros com punição, com comparação, dizendo eles estão sofrendo assim porque eles não foram fiéis como eu. Se eles tivessem seguido o que eu segui, não teriam passado por isso. Essa visão religiosa é a visão das 99. Essa visão religiosa é a visão das 9 dracmas. Essa visão religiosa é a visão do filho que nunca saiu de casa. Em outras palavras, o que é que Jesus estava falando ao sistema? Vocês amam classificar as pessoas pecadoras, hereges, seita e perdidos. Mas o meu reino é dos hereges, dos perdidos, dos excluídos e dos pecadores. O meu reino é das seitas. Tudo aquilo que vocês excluem acaba se salvando. O que o sistema religioso não entende é que eles têm poder de salvar-se. Não a si mesmos e nem os que frequentam o curral, mas aqueles que eles expulsam. Toda vez que a igreja expulsa alguém para fora, ela salva esse alguém. Então a igreja salva sim. A igreja tem poder de salvar sim. Salva quando persegue. Salva quando expulsa. Salva quando não valoriza.
os seus verdadeiros. Lucas 16, outro dia Jesus ensinou os seus alunos a metáfora do gestor desonesto. Ele era um mau gestor, corrupto, desviava dinheiro, não batia direito o dinheiro, a contabilidade não estava batendo. Por ser corrupto, o patrão ameaçou demiti-lo. E ao saber disso, com prudência, usou da astúcia, que a gente chama serpentizando, para cobrar os devedores do seu patrão com acordos comerciais ou judiciais, a fim de tentar salvar seu emprego, e se não tivesse como salvar, fazer novas amizades caso acontecesse o pior, que seria o desemprego. Revelare? Ai de vocês, fariseus, que ensinam os preceitos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fidelidade. Todos repetem como papagaios. Os filhos das trevas mais prudentes que os da luz. Mas quem entende esse ensino? Quem entende esse ensino? Primeiro, o que é que Jesus está dizendo ao elogiar um gestor corrupto? Sabe quem que ele está elogiando aqui? Imagine aí um coach político que é muito astuto. Jesus está elogiando essa pessoa. Sabe por que Jesus está elogiando? Primeiro, não seja menos sábio que um corrupto. Não perca para um corrupto, porque ele está sendo mais inteligente que vocês. Segundo, seja prudente. Lembra do curso Serpentizando? Sim. E prepare o dia de amanhã. O sábio pensa no amanhã, o tolo pensa no presente. Esteja, terceiro, preparado dualmente para o pior. Não é isso que eu ensino vocês no Ex? Sim. Jesus está elogiando esse homem que está se preparando para o pior. Ele está por um fio no emprego dele. 4. Quando tiver oportunidades na vida, porque às vezes um emprego te dá poder, te dá acesso, faça amizades lá dentro, para que amanhã você tenha novas portas abertas. Essa é a astúcia. Faça amizades lá dentro. Aí Jesus concluiu, mas qual é o significado espiritual? Assim também espiritualmente. Façam amizades dentro do sistema para que amanhã vocês tenham sucesso. E de novo a máxima ex, ninguém muda. Jesus diz, o fiel no pouco é fiel no muito, e o desonesto no pouco também é desonesto no muito. Não é? Sim. E vocês sabem que tem mais significado espiritual nisso, porque aqui na Bíblia Original Códice eu digo que o pouco ali é a nossa vida aqui, a matéria. E o muito ali é depois daqui, depois da morte. Quem é fiel nessa vida aqui, será fiel lá. Por isso que só vai para lá quem é leal. Se vocês não são fiéis com o que não é de vocês, como serão com o que é de vocês? Se vocês não são leais aqui na matéria, como serão leais na imatéria? Aí ele diz, não vivam a vida material indo um dia na semana na igreja. Porque é isso que significa não se pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, sabia? Sabia que é isso? É isso que ele está dizendo. O judeu lá, 6 dias no 7º dia, igreja. 6 dias no 7º dia, igreja. Aí vieram os cristãos, 6 dias no 7º dia, domingo, igreja. Aí vieram os muçulmanos, sexta-feira, igreja, mesquita. O mundo inteiro vai para a igreja num dia sagrado, mas fica 6 dias de matéria. Aí ele está dizendo, não se pode servir a dois senhores. Ou você prioriza a espiritualidade, ou o Criador será desprezado porque você valoriza mais a matéria. Como pode você chegar no sábado e dizer aleluia, aleluia? Domingo você chega na igreja e diz aleluia, aleluia. Se durante a semana você desprezou Deus. Os líderes religiosos, ao ouvirem isso, riram muito da cara de Jesus. Riram muito.
E aí, vendo a zombaria deles, o que eu falei? Os ensinos de Jesus são reações pedagógicas. A metodologia jesuína é sempre uma reação pedagógica. A didática dele está na reação ao que acontece ali. Eles não estão rindo dele? Sim. Ele não acabou de falar que ele serve, porque eles amavam tanto o dinheiro, eles eram tão materialistas, teologia da prosperidade, eles achavam que quem crê em Deus e serve a Deus é próspero. Só que aí, Jesus, vendo essa zombaria, disse a eles o seguinte: um homem rico e religioso nunca ajudou um homem pobre chamado Lázaro. Sabe a metáfora do rico e Lázaro? Você sabe a metáfora do rico e Lázaro? Essa metáfora foi trazida por Jesus depois que os judeus, fariseus, religiosos, bíblias, riam de Jesus. Como eles estavam zombando da cara dele, rindo, ele veio com essa metáfora. E o que é mais interessante, essa metáfora é usada pelo sistema para jogar o Áquila no inferno e você no inferno. Para dizer que existe inferno debaixo da terra, no centro da terra. Um homem rico e religioso nunca ajudou Lázaro, um pobre que sempre estava à sua porta. Chegou o dia em que os dois morreram. Em tormento consciencial, o rico religioso via apenas quem? Ele via outras pessoas sofrendo do inferno? Não. Não. Ele só via Abraão, de longe. Por que ele via Abraão? Porque é o que ele cria. E Lázaro, ao seu lado, o homem que ele nunca ajudou. Não tinha ninguém no inferno. Hades é um lugar de tormento. Alguém vai falar assim, está escrito aqui, professor, lugar. Lugar é prisão, holograma, quer dizer, uma condição, um cenário. Você está inserido em algo, como um sonho. Você sonha em um lugar. Escuta bem. Em todo o Hades, da extensão dos seus olhos, ele só via ele mesmo. E em todo o Paradise, seio de Abraão, do outro lado do abismo, ele só via Abraão e Lázaro. Não tinha mais ninguém. Dá para entender o inferno dele ou não? Sim. Sim. Então não tem essa de que foi para o céu, foi para o inferno, tem o cartão Heaven, Sky, Hell. Estive com Deus não sei quantos dias, quantas vezes, vi isso, vi aquilo. Não tem. Está aqui. O homem que ele nunca ajudou, Lázaro, mas comia banquetes diante dele. Porque o interessante é o seguinte, não é só uma pessoa na rua que estava lá sem o que comer e que pedia. Levando em consideração que estes eram diferentes de hoje. Não são os moradores de rua de hoje. Era uma sociedade muito pobre, precária. E as pessoas que viviam na rua realmente não tinham ajuda do governo. Realmente eram abandonadas. Não é como hoje. Não são pessoas que estão na rua porque querem. Escute. O mais incrível aqui é o tripúdio, porque ele vê o Lázaro sofrendo com feridas na perna, externas, rasgado, com cachorros lambendo, comendo migalhas, e ele come banquetes vendo o Lázaro do outro lado do portão. Como alguém consegue comer um banquete na parte externa da sua casa, no terraço, vendo ali, na sua mansão, alguém na frente comendo migalhas naquela época? Naquela época, pensa bem. E o que ele fazia? Batia a mão no peito e dizia, eu vim da sinagoga, eu guardo o sábado, eu sigo a lei. Atormentado, pediu misericórdia por Abraão, e vendo que não podia ter ajuda, pediu então eu suplico que traga Lázaro de volta à vida. Olha só, já que Lázaro é melhor que eu, faz o seguinte, dá uma vida de novo para Lázaro, faz Lázaro viver de novo, dá tudo para ele. Só peço uma coisa, que ele vá lá na casa do meu pai anunciar a verdade aos meus 5 irmãos, a fim de que eles não se percam também. Mas Abraão, que é a representação do quê? A representação da religião que era do rico. Abraão é a representação da religião do rico. Respondeu, se seus irmãos e seu pai não acreditam nem na verdade que está na Bíblia,
que já está escrito. Como acreditariam no privilégio de ter Lázaro voltando dos mortos para ensiná-los? E é interessante que vai ter pastor, padre, que vai usar esse texto para dizer que não, que o rico não era religioso. Porque um religioso não vai para o inferno. Se ele era da igreja, se ele era fiel à sinagoga, ele foi para o céu. Que esse daqui não era, tanto é que está dizendo aqui, ó, se não acreditam nem na Bíblia, quer dizer, você veio parar aqui porque você não crê. Mas não é isso. Quando diz assim que os irmãos dele não creem na Bíblia, é porque nem ele acreditou na Bíblia. Embora ia na sinagoga e seguia a Torá e obedecia, ele nunca entendeu a verdade da Bíblia. Que é exatamente o que nós ensinamos aqui. Quem crê, descrê. Quem gosta, desgosta. Quem entende, nunca desentenderá. Eles creem, eles seguem a igreja. Eles eram todos da igreja. Todos da igreja. Mas ele disse, já que eles seguiram a igreja e deu errado, quer dizer, já que eu segui a igreja e deu errado, que não aconteça dos meus irmãos também. Por isso que ele está pedindo para Lázaro voltar. Ele está pedindo para Lázaro voltar porque ele diz assim, se eu pensei que estava certo fazer assim e não estava, então pelo amor de Deus salva a minha família que está enganada dentro da igreja. É isso que ele está falando. Você entendeu? Sim. Salva a minha família que está dentro da igreja. E Abraão diz, não tem privilégio. Se eles não creem nem no que está escrito, como vão acreditar em alguém voltando dos mortos para ensiná-los? E aqui prova também que tudo que tem nas igrejas evangélicas, neopentecostais, pentecostais, carismatismo e espiritismo, com todo respeito, em especial os espíritas, mas tudo que vocês dizem que alguém transcreveu, grafologia espírita, que alguém foi possesso ou que um espírito encarnou e deixou mensagens. Esse versículo simplesmente único chancela que isso é impossível. Chancela que a visão de Deus, de Jesus, de Abraão, representado na pessoa de Abraão, porque Deus aqui está em Abraão. O avatar aqui é Abraão, o avatar, mas é Deus que está falando. Aqui chancela. Porque a máxima que Deus entende é a seguinte, se não crê no que está na Bíblia, que são as testificações, compilação de testificares, escreve aí, compilação de testificares. Eu sempre digo, a Bíblia é um livro de referências, testificares. Se não crê no que está aqui, vai adiantar trazer alguém dos mortos? Então, quer dizer, só esse versículo que refuta todo o espiritismo. Porque na visão de Deus não adianta trazer alguém dos mortos, não vai mudar a consciência das pessoas. E nem vale mais o crivo. E Deus não compra a fé das pessoas. Preciso repetir? Deus não compra a fé das pessoas. Espiritismo seria comprar a fé das pessoas. Se alguém realmente volta dos mortos, o dia que você sentar com o espírito, você pega esse versículo para mostrar para ele. Da sua Bíblia de Naucódex, da sua Bíblia sagrada, entre aspas, da sua Bíblia de bolso, o que quer que seja. Mas você mostra para ele esse texto. E por quê? Porque é impossível, se Jesus tivesse em sua mente alguma ideia de algum espírito voltar à vida para testificar o que quer que seja, inviabilizaria toda a Bíblia. E a passagem do rico e o Lázaro. A passagem metáfora do rico e o Lázaro não teria sentido mais. E o que é verdade? Ou é verdade o rico e o Lázaro, ou é verdade alguém que morreu e voltou. Ou é verdade o rico e o Lázaro, ou é verdade o espírito que está falando na casa não sei de quem, no livro não sei aonde. Você entendeu? E isso vale também para todas as igrejas evangélicas, que é um tal de foi para o inferno, foi para o céu, eu vi, eu sonhei, eu tive uma visão. Só com esse versículo mostra que isso inexiste. Revelare. Não foi o meu manto que curou você. A sua fé curou você.
Esse é o inferno original. Você vê Nossa Senhora se for católico depois de morrer. Sua mãe, você vê, se você morrer, espírita. Não é? Sua mãe que morreu, se você for espírita. Jesus, você vê, se você for evangélico. Jeová, o arcanjo Miguel, se você for judeu. Maomé, se for muçulmano. Buda, se for budista. Mas principalmente verá seus desafetos. Os nós que nunca desatou em vida. Que nunca resolveu. Conflitos. E pessoas justas que você desprezou. Porque esse é o propósito do Hades. Um lugar de tormento. Uma reologramação de tormento, de prisão consciencial, para que você veja quem você desprezou. E por que vê Abraão e o Lázaro? Abraão, a fé que você foi hipócrita, que você nunca entendeu a essência da própria fé que você seguiu. Seja lá qual for. Pode ser espírita, católico, Nossa Senhora, não importa. Lucas 17, Jesus ensina uma metáfora e conclui. Se forem do bem, vocês não fazem, de novo ele dizendo, mais do que a obrigação de vocês, assim como um funcionário serve o seu patrão. Essa metáfora é aquela que ele disse que o funcionário tem que servir o patrão, esperar o patrão comer, depois o patrão sair, deixar o patrão feliz, para depois ele fazer sua alimentação, sua refeição, que era assim que funcionava naquela época. E aí o funcionário tem ego e diz, olha, fiz grande coisa. Jesus diz, você não fez mais que a sua obrigação. Esse é o contrato. Você entende? Sim. De novo, Jesus está falando isso. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a Jesus. Mantendo certa distância, gritavam, professor Yahshua, ajude-nos. Então Jesus os crivou. Dessa vez Jesus fez diferente. Dessa vez Jesus não disse assim, sejam limpos. Ele não limpou eles, ele não deu nenhuma palavra de cura. Ele disse assim, olha o crivo. Vão aos líderes do templo testificar. Quer dizer, se eles não crescem, eles nem iriam, porque eles iam olhar para eles e eles estavam ainda leprosos. Mas como eles creram muito em Jesus e sabiam que Jesus podia fazer aquilo por eles, estavam desesperados, não tinham recurso, eles simplesmente foram. E ao ir, e acreditando nele enquanto iam, na medida que andavam, foram sendo limpos da lepra. Foram percebendo isso, na medida que iam. Mas apenas um deles, quando viu que estava limpo, voltou gritando, na mesma medida que ele gritou antes, que é interessante. Os 9 primeiros gritam até receber. Depois não gritam mais. Como muitos fazem. É sempre um dízimo, 10% que é leal, que é grato. A maioria, 90%, só grita, só tem euforia, faz um monte de coisa, é lindo de ver. Chega com aquela liga, entusiasmo e faz, vou fazer, eu tô junto, professor, tô junto, nós vamos transformar o mundo, teu trabalho é incrível, incomparável. Só grita no começo. Mas esse homem, depois de estar limpo, gritou. E se ajoelhou diante dos pés de Jesus, mais uma vez contrariando o que dizem os judeus messiânicos e nazarenos que pregam. Que nunca ninguém se ajoelhou diante de Jesus. Se ajoelhou adorando Jesus e dizendo muito obrigado, professor. E este homem era samaritano. Jesus disse, levante-se, a tua fé te salvou. Lembra do ensino, a tua fé te salvou e não Deus? É a sua fé. Ore e responda a sua própria oração. Se você, sendo samaritano, veio agradecer, só você, despeca. Vamos refazer a frase. Levante-se, a tua fé te salvou, só você, sendo samaritano, veio agradecer. Revelare. Não foi o meu manto que curou você. A sua fé curou você. Os 9, você percebeu que é sempre 9?
Número, né? ensinado. Você já percebeu? 99 ficaram para trás, dentro do curral, e só são boas, não são justas. 9 dracmas. E agora 9 leprosos. Você percebeu que Jesus sempre assina? E o 9 é a cabala. É um número cabalístico ligado ao judaísmo. Se perderam porque, embora creram na palavra de Jesus, caíram no crivo de ir primeiro ao templo. É um crivo, não é? Ao sistema religioso, porque eram judeus obedientes à Bíblia. E pensaram primeiro aonde? Na igreja e na família. Já o samaritano, que como todo irmão samaritano não podia ir ao templo, veio a Jesus primeiro, maior do que o templo e a Bíblia. E a exclusão dele da igreja, do templo, o ajudou a ser grato e reconhecer quem realmente o ajudou antes de qualquer decisão. Percebeu? Quer dizer, o fato dele ser de um povo que é excluído o ajudou porque ele não teve muita motivação. Os 10 estão indo. Eles não têm mais recursos, então tem que só acreditar na palavra deste homem que já curou tantos. Se esse homem já curou tantos, vamos acreditar. Não é porque acreditavam nele e amavam ele os 10. É porque não tinham mais recurso. Não tinham mais recurso. Vamos acreditar nele. Já ouvimos falar tanto sobre ele. Então ele disse, vão ao templo, testifiquem, na medida que vocês vão ser limpos. Quando os 9 olharam para si limpos, eles disseram, pronto, estou limpo, funcionou, valeu a pena, agora vou lá no templo, como ele mesmo disse. Porque foi ele mesmo que disse para ir para o templo. E a vida inteira eu fui para o templo, minha família foi do templo, eu nasci na tradição, e eu tenho que ir para o templo agradecer e fazer como manda a lei de Moisés, como manda a Bíblia. Agora, este 10º, ele olha para si limpo, purificado e diz, eu tenho que ir para o templo. Eu só nem posso entrar no templo. Que sentido tem eu entrar no templo, agradecer um templo que nunca nem deixou eu entrar, nem meus irmãos, nem minha família, nem ninguém? Que sentido tem eu ir lá testificar? Tudo bem, ele está pedindo, é a ordem dele, mas quem fez por mim? O templo ou Jesus? O único que filosofou. O único que pensou. Entendeu? O único que entendeu. Percebe? É incrível, né? É incrível. Devemos sair do sistema ao saber da verdade. E não apenas porque alguém foi excluído do templo e agora busca encontrar a verdade. O ideal é encontrar a verdade e sair. E não sair porque criou problemas nas sinagogas. Porque muita gente vai escutar eu dizer que o cego foi curado e expulso da sinagoga, e aí vieram as 3 metáforas: ovelha perdida, filho pródigo e dracmas. Muita gente vai ouvir eu dizer que esse samaritano é o único grato e justo porque agradeceu, elogiado por Jesus. Muita gente, né? E aí vai se identificar e dizer que maravilha, eu também fui expulso das igrejas, eu também sou esse samaritano. Não é assim. Esse samaritano não foi expulso da igreja. Esse samaritano não teve problemas porque queria ser líder, pastor, ou deu problemas na mocidade, na juventude, na orquestra, na banda, no coral, entre os obreiros, presbíteros, diáconos, sacerdotes, nada, nunca. O povo dele não podia adorar no templo há muitos séculos. A cultura dele é outra. Não é você expulso da igreja porque arrumou um problema. Entendeu? Mas este homem não foi expulso do templo, mas sim todo o seu povo era proibido de entrar lá, pois eram vistos como hereges, pecadores, profanos. Você entende isso? Sim. Então, isso ajudou ele a voltar.
Em outras palavras, a tradição impede muito das pessoas entenderem. É mais fácil, às vezes, falar da verdade com o espírita, e agora eu louvo os espíritas. É mais fácil, às vezes, falar com alguém que nunca foi de igreja, ou que culturalmente a sua família é desprezada. Por algum motivo, a sua linhagem, sua tribo, sua visão, suas ideias, seus gostos, sua cultura não se encaixa com o sistema judaico-cristão abraâmico. Essas pessoas talvez tenham mais facilidade de voltar e agradecer, e entender, e dizer: quero te seguir, professor. O que é fato aqui? Só um se salvou? Talvez ninguém se salvou. O fato aqui é que os 9 se perderam. Porque por causa da tradição e da religião foram ingratos. E nunca entenderam o professor Jesus. E o samaritano, Áquel? E o samaritano, talvez. Porque se eu já sou de um povo excluído e isso facilita a minha aproximação com Jesus, não quer dizer que isso vá me salvar. Ele foi grato? Foi. Foi o único grato? Sim. Mas também é verdade que o padrão e a régua aumentou. Que por causa da gratidão dele não sendo judeu, condenou os 9. E os 9 não vão ser condenados naquele dia, porque Deus não gostou dos 9. Porque Deus não predestinou os 9. Mas vai ser condenado por causa de um que voltou. E assim também você será condenado. Por causa de um que volta, que agradece, que segue, que faz o que era para você fazer. Ore. Deseje que as pessoas não façam mais do que você faz. Porque se elas fizerem, você está condenado. Você será julgado não é pela régua de Deus, é pela régua de Deus que habita nas pessoas. Pela régua das pessoas que fazem o que você não faz. Quem eleva o padrão não é uma igreja que determina, tá aqui nossa lista de pode, não pode, pecado, não pecado. Tá aqui. O nome do credo. Sempre chega alguém aqui no X, né? Qual é o credo de vocês? Qual é a doutrina? Quais são os costumes? Quais são as regras? Qual é a lei? Vocês guardam o sábado? Vocês batizam? O nosso padrão, nossa régua, são os outros. Já parou para pensar quão condenado você é quando eu tiro o sangue da minha cabeça e jogo sobre a cabeça de vocês toda vez que eu faço todo esse escrutínio e trago para vocês de graça? E ensino com profundidade todas as coisas que ninguém no mundo entende, só vocês entendem? Já parou para pensar o tamanho da sua condenação? Se você não fizer o que é certo, a mesma cruz que condena é a mesma cruz que salva, a mesma cruz que salva é a mesma cruz que condena. Por outro lado, já parou para pensar no quanto que a existência do ex condena as igrejas? Porque naquele dia as pessoas vão dizer, mas ninguém entre todos os cristãos em 2000 anos amou a Bíblia a ponto de traduzir versículo a versículo e pensar parágrafo a parágrafo, capítulo a capítulo e discernir cada letrinha de tudo que Jesus falou, tentando seguir exatamente tudo que ele disse. Nunca ninguém no mundo existiu, nenhum grupo desse. Os puritanos falharam. Os gnósticos falharam. Os presbiterianos falharam. Os congregacionais falharam. As igrejas celulares falharam. E aí existe um grupo de 1.000, 1.500, 2.000 pessoas que assistem ao vivo e mais 10.000 que assistem depois. Existe um grupo de 150.000 pessoas que assistiram a primeira aula da antiga Universidade X
existe um pequeno grupo que, se não sucumbir e não destratar e não ficar pelo caminho com seu prédio inacabado, vai condenar todas as igrejas. Porque onde, na mesma circunstância, nas mesmas adversidades, contendo o mesmo cenário, as mesmas atribuições, as mesmas condições, alguns conseguirem fazer o que outros não fazem, esta é o que chamamos de condenação. Condenação são pessoas no mesmo lugar, fazendo o que os outros não fazem. Por isso está escrito: se a vossa justiça não exceder. Por isso está escrito. Então encerramos aqui a 10ª aula. Entre o Velho e o Novo Testamento, existe algo que a maioria das pessoas não questiona: uma página em branco. Mas por que essa folha está lá? O que ela esconde? Hoje, vamos descobrir uma verdade que pode mudar a forma como você vê o Evangelho. A maioria acredita que o Novo Testamento começa em Mateus 1, com a genealogia de Jesus. Mas há algo que muitos ignoram. Um testamento só tem efeito após a morte daquele que o fez. Como está escrito em Hebreus 9:16 a 17. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. Então, por que acreditamos que o Novo Testamento começa com o nascimento de Jesus? Será que essa página em branco nos diz mais do que imaginamos? A verdade é que a nova aliança começa com o sacrifício de Jesus. Quando ele disse, está consumado, o sistema religioso que dependia de rituais e sacrifícios foi encerrado. A página em branco é o símbolo dessa transição, o fim de uma era e o início de outra. Esse símbolo sutil, presente em todas as Bíblias, marca o rompimento com o sistema antigo, sem rituais obrigatórios, sem dízimos, sem intermediários, apenas a nova aliança, selada com o sangue de Cristo. Se o Novo Testamento começa na cruz, por que continuamos seguindo práticas do antigo sistema? A verdade foi escondida a céu aberto, e essa página em branco é a prova de que muitos ainda estão presos a tradições que Jesus já anulou. A página em branco é mais do que um detalhe. Ela marca o fim de um contrato antigo e o início de uma nova relação entre Deus e a humanidade. Um relacionamento sem barreiras, sem sistemas controladores, apenas a liberdade que Jesus trouxe na cruz. Você está pronto para atravessar essa página em branco e abraçar a verdade que ela revela? Lindo, né? Então, muito. Eu acredito que amanhã nós vamos terminar Lucas, porque agora é 17 a 24. E aí, quarta-feira, vamos fazer a nossa revisão das aulas 9 e 10, né? 9 e 10. Acredito que sim. 9, 10 e 11, né? Porque também amanhã teremos então a 11ª aula, muito provavelmente. Agora, uma das coisas que mais me fascina aqui, que eu acredito que vocês prestaram atenção, é depois de 2000 anos, né, tentar fazer o que é certo, tentar ser um professor próximo da verdade, o mais próximo possível, que seja possível dentro das limitações cronológicas humanas e em tempos de não interferência dele, ainda, identificar nos originais o quão certo eu estou, né? Porque quanto mais eu traduzo a Bíblia, como nessa pós-graduação, eu vejo quão mais certo estou, porque tudo que eu ensino está ali. A dualidade hoje esteve ali, a matemática de Deus esteve ali, a não interferência dele esteve ali. A imortalidade do jeito que eu ensino, tudo está ali, confirmado.
Mais ainda, até seu jeito de ensinar, que nunca é preparado, que vive o fluir, que vive o orgânico, que vive os acontecimentos entre o povo. As notícias que chegam para ele, as perguntas que fazem para ele, as críticas que chegam para ele. Às vezes os ensinos dele começam com uma pergunta, às vezes começam com uma crítica, às vezes começam com um acontecimento. Às vezes acontece algo entre eles que dali surge a inspiração para várias metáforas e pastorais. E assim eu tenho sido e tenho feito todos esses anos. Igual ele. Boa noite! Boa noite! Povo aqui. Boa noite. Werneck mostrando o povo aí. Boa noite. Muito bem. Se inscreva, não deixe de se inscrever, deixar pago. Nos ajude. Hoje eu falei com o Pedro Simão. Ele estava esperando o tempo dele. Ele disse que já está quase chegando no valor das Bíblias. Ele falou que é muito difícil a questão das cores. Ele falou que talvez, para não sair muito caro, fazer ela uma cor só. Porque quando faz assim tiragem baixa, o problema maior é a cor. E como a gente vai gastar muito com a capa, porque a gente quer caprichar na capa e no tamanho, e tentar, grande, e tentar não fazer ficar muito caro, né? Mas vamos ver, ele está tentando lá para ver o que ele consegue. Tudo é difícil nisso, porque coisas específicas precisam ser artesanais. Então tem certas Bíblias que a Igreja Católica é a Igreja Católica, né? Ela tem lá 1000 freiras trabalhando de graça para colar essas coisinhas aqui, esses arabescos, mão de obra de graça, né? Põe um monte de freira lá trabalhando para ficar colando isso aqui. Claro que dá para fazer Bíblias extraordinárias. Agora vai fazer com uma fábrica, vai, né? Mas a gente vai lutar. Já avisei ele da Bíblia de bolso, ele gostou da ideia. E ele falou que nunca teve a oportunidade da vida dele, de 30 anos de diagramador, de fazer uma Bíblia católica, que ele sempre sonhou em fazer uma Bíblia naquele estilo, que ele nunca pôde fazer. Que ele fez Bíblia de tudo quanto é tipo, mas nunca daquele estilo. Então ele comprou a ideia da gente fazer o Guinness Book, o recorde. Tchau, gente. Tchau! Tchau! tirar do touro, pra te tirar do sono, pra te tirar do mar, pra te tirar do sono, pra te tirar do mar. E essa